mais elevar o nosso pensamento logo, agradecer a Deus, Jesus, aos amigos espirituais responsáveis por essa casa, responsáveis por este tipo de estudos, agradecer a assistência, pedir a proteção a eles, para que o nosso estudo transcorra um clima de paz, de harmonia, que a nossa atenção possa estar toda voltada para o estudo, de modo que consigamos extrair a essência das lições. E essa compreensão, inclusive, nos leva a revermos os passos que temos dado, as decisões que temos tomado, e eles possam influenciar positivamente nas mudanças que deverão ser implementadas por nós, em nós, daqui para frente. Então, que abençoe, Senhor, e nos autorize a darmos início ao estudo da noite. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, pelas minhas anotações, nós paramos aqui nesse livrinho novo, né? Na primeira frase lá da página 68. Né? Pois é, vamos lá. Tá. Logo no começo, vai ter o primeiro parágrafo assim: após receber tão valiosas licitações, no meu que o segundo parágrafo, ao primeiro encontro com o generoso visitador, ele, parágrafo, né? Depois tem lá, o umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Logo, bem no começo. Já está no capítulo 12. 12. Tá. Porque eu li o outro lá em casa, eu terminou aqui em Deus. Aí eu queria te fazer uma pergunta, ontem, inclusive, Carnaco, ele foi movido a fantasma. O que eu quero dizer? Os encarnados não é considerado fantasma? Olha, ele está fazendo tipo uma piada, né? Eles são promovidos com desencarne, automaticamente são fantasmas. Então, agora nós estamos no umbral, né? Umbral. Qual parágrafo? Vamos lá, começa o capítulo aí com após receber tão valiosa, né? Depois tem o ao primeiro encontro com o generoso, ora, pois você andou detido. Depois tem o umbral, continuou ele solícito. Começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Vamos até dar uma recapitulada nisso aí. Então, o que ele está dizendo, o umbral inicia aqui e acolhe todos aqueles que assumiram compromissos antes de reencarnar e não estão cumprindo esses compromissos. Então, já inicia aqui. Eles depois só vão para o local onde eles vão ser atraídos e vão encontrar a atividade. Mas, para eles, o umbral já começa aqui, assim como regiões mais trevosas já iniciam aqui também, com as atitudes. Boa noite. Bem como o chamado céu, a tranquilidade, a paz na consciência, já inicia aqui. Né? É a porta estreita do Evangelho, né? Quem se decide atravessar a porta estreita está cumprindo os deveres. Comentamos, vocês vão se lembrar, existem deveres de ordem geral, que são inerentes a todos nós, fazer o bem, evitar o mal, ser caridoso, né? Ajudar todas as pessoas na medida do possível, procurar cultivar a paciência. Isso é aplicado a todo mundo.
mas temos os nossos deveres particulares, que são detalhes da nossa encarnação, que só cada um, se analisar, vai descobrir. Se não se analisar, não vai se descobrir. Se analisar como, não vai descobrir como. Se a gente parar, se tiver cuidado, por exemplo, de avaliar os nossos atos diários, nós vamos descobrir onde é que a gente tem falhado recorrentemente, né? Então, nós podemos ter certeza que naquele campo ali nós temos problemas. Então, nós temos que ter a nossa atenção maior naquele ponto, né? Então, vamos aqui enumerar alguns, seja na área da maledicência, na área do sexo, da alimentação desregrada, enfim, da violência. Não vai faltar pontos para serem analisados, né? Mas esses são os deveres que são particulares de cada um. Se a gente viver apenas a vida material, levanta, vai trabalhar, chega em casa, come, toma banho, sai para divertir, para tomar uma cerveja, viajar, sexo, tudo dentro de uma normalidade, ainda assim, esses deveres vão ficando delegados. Se a gente não voltar a nossa atenção para eles, vão passando. E nós vamos embarcar lá na desencarnação da mesma forma que entramos. Então, deixamos de cumprir os deveres. E a consciência vai cobrar, né? E às vezes vamos cometer atos inconscientes que vão nos incomodar lá. Basta ver a própria situação do próprio André, né? Que foi classificado como suicida no início do livro. E ele falou, mas suicida? Não, aí o cara está mostrando para ele o desgaste que ele fez com o corpo físico dele, se entregando ali ao álcool, ao sexo desregrado, contraindo doenças, né? Doenças, inclusive a sífilis, que caminhou ele com câncer, né? Na região do intestino, noites mal dormidas. Ele era um cara irritado, né? Ele mesmo falava isso, ele só valorizava porque era material. Então, inconscientemente, ele estava caminhando para um suicídio. Os amigos identificavam, os médicos identificavam lá. Suicida. Olha aqui, o que você causou ao seu organismo? Arriou o câncer para você, isso é um suicídio. Então, se nós não pararmos para termos esse olhar sobre nós mesmos, que seja isso que nos aguarde, chegarmos lá. Lembrando, mais uma vez, também que a finalidade principal dessa obra, como já disse, é descrevendo o problema dele e de outros que vão surgir durante o livro, para nos alertar, para que desde já a gente faça as mudanças que se fizerem necessárias, caso sejam necessárias. Né? A gente já não chegar lá em dificuldade, a gente já pode desde já tomar medidas que a gente não consiga plenamente, mas que a gente já esteja a caminho de resolver. Então, mais ou menos isso. E aí, nós colocamos um texto do Evangelho, tinha a ver com isso aí, né? Isso que estamos recapitulando, vamos lá. Então, o Evangelho, capítulo 3, item 2, olha lá, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito
matéria é que ele vai ter, né? Em percepção também. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço dos mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime e infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, né? Sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade invisível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, está sempre na mão de cada um de nós, né? Para fechar o raciocínio, temos ali também esses 5 itens aí, céu e inferno. Vamos lá. Código penal da vida futura. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. O estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Artigo 5º. O sofrimento é ligado à imperfeição, como a alegria à perfeição. E a alma traz em si mesma seu próprio castigo, não importa onde esteja. Não há necessidade de um lugar circunscrito. Vai. O inferno é qualquer lugar onde existam almas sofredoras, como o céu é qualquer parte onde existam almas felizes. É óbvio que, por lei de afinidade, de atração, aqueles que têm os mesmos pensamentos, os mesmos defeitos ou as mesmas virtudes, acabam se atraindo, eles acabam se reunindo em determinado lugar, não que seja necessário. Onde estiver o espírito, a mente, a consciência que vai estar perturbada ou pacificada, né? E o artigo 7º. O espírito sofre pelo mal que praticou. Se prestar atenção ao que vem depois do mal praticado, vai compreender melhor suas inconveniências e será motivado a se corrigir. É onde a gente toca, faz o link disso aí lá com a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho nos convoca, nos convida a fazer aquele exame de consciência, passando em revista o nosso dia, para a gente tentar identificar nas nossas ações o que é que nós agimos com bem ou com mal, intencionalmente ou sem querer, para que a gente passe, tendo intenção de corrigir, que a gente passe a prestar mais atenção, especialmente naquele mesmo tipo de situação que pode surgir de novo. Com certeza, quem se avalia terá a vantagem de, poxa, eu identifiquei esse nosso. Hoje eu não fui bem com uma história. Ele me colocou uma situação e eu reagi de uma forma que eu não queria. Então, torna-se uma obrigação minha já pedir desculpa ao Marcelo. E quando outra pessoa, ele ou outra pessoa tornar a reagir daquela forma, eu já tenho um sinal de alerta. Eu me atentei que aquilo está errado, que aquilo não faz bem. Ao passo, se eu não fizer essa avaliação, estou evitando como coisa da vida. Bateu, levou, não leva da coisa para casa, entendeu? Então, quem tem esse trabalho já tem uma oportunidade maior de já ir se corrigir. Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Sim, isso aí. Por isso que aquele livro de relações entre o outro e o Isso aí.
nesse caso, seria, eu já vi alguém falando, não sei se é o próprio Emmanuel, fazendo uma analogia, que lá na igreja católica, na doutrina católica, eles falam assim, que se você pecar contra Deus, contra Jesus, você pode vir a ser perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Você já ouviu isso? Não ouviu? Não, essa é a doutrina católica. Alguém já ouviu? Já. Se pecar contra o Espírito Santo, seria isso. Você tem consciência e ainda assim erra. Toma a decisão de errar sabendo que é errado. Seria isso. O irmão coloca isso. É bem interessante essa analogia que ele faz. É realmente um delito mais grave. Né? Porque nós sabemos muito bem que muitos vão poder chegar lá no lado de lá e falar, se eu soubesse, tinha feito isso. Nós não. Nós não vamos poder falar se eu soubesse. Não sou de jovem, falar isso na área. Mas parece, nós não podemos falar se eu tivesse feito. Sempre. Às vezes a pessoa também pode lutar contra aquele defeito, né? Sim. Não é da primeira vez que É um vai. processo. E aí ela vai ficar lutando, já é melhor do Com que certeza, ele tem que estar se esforçando, né? Porque o Kardec classificou lá, né, que reconhece seu verdadeiro espírito pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, se está fazendo esforço, tá bom. Agora, se não, aí está cumprimentando. Se não está fazendo esforço, aí é pior, situação pior. Né? Então, vamos retomar a leitura aqui de onde paramos. Quando o espírito reencarna, vamos lá. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. É isso aí, nós reconhecemos nossos erros lá no plano espiritual, prometemos corrigir, nos preparamos para isso, né? E chega aqui a gente não entra numa porta estreita, não queremos enfrentar a situação de passar pelo processo de correção. E o mais comum que os espíritos falam é que a gente chega lá com mais débitos naquele ponto em que falhamos. E são exatamente os pontos onde nós nos preparamos. Se está no próprio livro aqui, não, acho que é uma página do Emmanuel. Ele fala, podemos observar, e eu comentei isso aqui no passado, que nós nos preparamos para aquilo que nós temos débito, e a gente vem desempenhar tarefas e nos envolvemos com aquilo que nós temos débito. Então, é onde eu coloquei. Eu sou advogado, eu tenho alguma dívida nessa área aí, da justiça, do direito, então é por aí. E eu me preparei lá para isso. Então, cada um, na área que esteja atuando, ao fazer o exame de consciência, pense se também está dando o que tem, o que pode, o que é possível na área onde se comprometeu. Né? É ali que a gente tem problema. Por quê? é engraçado que às vezes a gente é levado uma coisa, né? Eu meu pai achava que tinha todo mundo tinha que ser médico, ou advogado, ou engenheiro. Eu não quis ser nada disso, olha onde que eu fui parar. Eu tive que mostrar, né, que eu poderia tomar conta de uma fazenda e estar relacionado a ele. Sim. Entendeu? O pedido dele, olha que loucura. Tem outro ponto também, que hoje o estudante ele procura ver aquilo que vai beneficiar mais ele financeiramente.
madura que a gente pensa, assim, a gente pensa no obsessor, quando fala obsessor, você pensa naquele animal já madura, que vem, são os nossos sentimentos. Sim, isso aí. Às vezes a gente ouve tanto de calma, né? Das pessoas falar assim, aqui é o inferno e aqui é o céu. Com certeza, ele começa aqui. Né? Porque nós só vamos perder o corpo. E se estamos em paz, com consciência, estamos organizados, nós vamos ficar no local. Se atraídos para um local. A gente pode até comparar, Roberto, a morte com o nosso sonho. Nós falamos sonho. Você pode olhar, porque a gente está comunicado, o nosso sonho é comunicado. Eu digo que a gente está em paz, o nosso sonho é uma paz. Aí quer dizer que a morte deve ser igualzinho a esse sonho. Só que a morte é um sonho eterno. E esse é o sonho. Então vamos lá. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Da mesma forma, nas ruas aqui da terra tem esse mesmo tipo de gente rodando. Nas ruas, dentro das casas. É a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Se nós pudéssemos olhar andando na rua aí, nós ficaríamos aterrorizados com isso. Se a gente tivesse essa visão, coisas que a gente veria dentro da nossa própria casa, pela nossa vigilância, nos apavoraria. Por sorte que a gente não vê, mas muitos têm, às vezes, clara percepção das energias, né? Seja na rua, seja dentro de casa, muita gente tem essa percepção, porque com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos desequilibrados, a gente atrai esses irmãos. Né? Isso é uma coisa bem básica que o espírito não precisa ser evoluído para ele saber do que eu gosto. A coloração da minha aura. Os pensamentos que eu emito, eles têm cor e têm cheiro. Então, da mesma forma que se eu comer cebola e começar a falar perto do nariz de cada um de vocês, vocês vão saber que eu comi cebola, os espíritos sabem o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando, assim, de uma maneira geral, e bate no olho e opa, aquele lá, nós queremos dele, nós gostamos dele, vamos lá. Então, da mesma forma que no umbral circulam esses espíritos, aqui também. Por isso que ele já começa aqui, né? Quando a gente dá vazão a esse egoísmo, aos vícios, às paixões, aos desequilíbrios de variada ordem, nós estamos de mãos dadas com esses irmãos do umbral. Às vezes, as discussões que nem precisariam acontecer dentro da nossa casa acontecem levadas a esse tipo de coisa. Sim, exatamente. Às vezes, do nada, uma coisinha que é um comentário do Deflagra, né? Uma pancada de coisa. Então aí a gente cabe questionar assim, a psicosfera da nossa casa e a nossa postura mental, elas são de umbral ou são do nosso lado? Isso. Então, a gente pense nisso e a gente procure trocar mais, né, posturas de umbral por posturas do nosso lado. Isso não tem nenhum, nem esse, nem aquele. Todos nós, por sermos espíritos de terceira ordem, quando Kardec define lá no livro dos espíritos de terceira ordem propensão ao mal. Ponto. Só isso basta para saber que nós somos todos propensos ao mal.
vantagem se a gente tomar consciência de que esse mal está em volta, esperando uma oportunidade, e se a gente emitir um sinalzinho, eles chegam junto. Aí a gente teria força para evitar emitir esse sinal do mal. Mas isso não se faz de maneira tranquila. É muito esforço que a gente tem que fazer, muito controle que a gente tem que ter, porque são coisas e coisas que surgem no nosso dia, né? Num dia nosso, nós somos colocados em contato com milhares de informações, de situações, né? Informações que nos chegam, e isso pode chegar de qualquer jeito. O importante é o destino que a gente teve, o tratamento que a gente vai dar a essas inúmeras coisas que chegam. A própria sociedade, né, já desde o início já vem com isso. Hoje tem que estar reequilibrado. Hoje está bem antigamente. Se um cara levasse um carro de outro, não ia em casa buscar uma faca e ia lá furava ele. Ainda tem ainda, aí quer dizer que. Mas era mais, né? Era mais. Mas hoje. Aí que tal de, às vezes, o outro é um bravo, então fazendo mal para a dele. Você tem que reagir, que você é um frouxo, não reage, aí acha que só com mal é que se usa para fazer. Basta ver lá, né? Há muito tempo atrás, conhecimento dos livros, né? Assim, que o Wallace listou, muito tempo atrás, quando eu tinha esse conhecimento, eu imaginava, como eu tenho que fazer? Eu imaginava assim, tamanho covardia que ele tinha, por ele ter tanto acesso às nossas intimidades. Mas aí depois, né, do livro, diz que é muito melhor que a gente comprar você ver. Você tira suas próprias conclusões. E hoje eu tenho um olhar muito diferente disso, que não é covardia. Nós mesmos permitimos adaptar as situações e nos colocamos em tal também situação. Não é covardia. Isso aí. Tanto que nesse aspecto que você está falando, nas obras, acho que é no Dicionário da Luz, tá? Tem a reencarnação do Segismundo. Já leu, você vai se lembrar. Quando o casal entra para a Câmara Conjugal, para o quarto, para ter a relação sexual que vai gerar a fecundação do óvulo que vai proporcionar o Segismundo reencarnar, o instrutor Alexandre fala isso lá, que me parece que eles sairiam do quarto naquele momento, em respeito ao casal. Mas outras entidades teriam acesso à cama. Só mesmo aqueles que teriam comportamento reto teriam totalmente protegida até essa entidade. Então, não tem onde a gente questionar. Isso é justo. Né? É cada um segundo a sua glória. Isso aí. Assim acontece conosco. Tudo. A nossa casa, a nossa psicosfera mental. Se nós procuramos, se a nossa intenção é sempre o bem, agir de forma correta, é ser justo, mesmo que a gente, às vezes, cometa alguns equívocos, nunca intencionais, nós temos proteção. Mas se a gente não se preocupa com isso, não está atento a nada disso, muito menos eles vão estar atentos, nós vamos ficar entregues a quem pensa como nós. Onde reclamar? Não tem como reclamar. Né? Vamos lá. Por outro lado, né, vai dizer, dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Olha que bacana. Vou repetir. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa,
tenha essa bênção indefinidamente adiada. E adiada até quando? Até que ele se decida cumprir. Né? Então, nós, se não atravessou essa porta dos deveres cumpridos, a gente faz a união com Deus. É a famosa porta estreita. E esse dever cumprido nos leva a essa sagrada união com Deus, que vai nos gerar a consciência tranquila. E eu não sei se eu não teria hoje consciência tranquila. Se eu fosse desencarnar hoje, eu já falei isso com vocês, o que eu mais me cobraria é de poder ter feito mais do que fiz e não fiz. Ora, outros delitos que eu possa estar cometendo, às vezes até sem saber, mas isso é algo que me incomoda. Mas era coisa que você já tinha. Não, eu digo é de hoje. Não, lá de atrás? Não, talvez não. Isso talvez não incomodaria. Mas, pelo conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia fazer mais e não faço. Isso já me incomoda desde já. E vai me incomodar lá, eu tenho certeza disso. Vai me cobrar. Com toda certeza. Né? E essa consciência tranquila, né, que nos gera o dever cumprido, é a gente botar o pé no caminho que vai nos levar a sermos espíritos puros, que é a nossa destinação. É óbvio que está distante? Não, está distante não. Está muito distante. Mas é passo a passo que a gente vai chegar lá. Eu não vou voar daqui até o ponto final. Eu tenho que dar um passo cada vez. Então, cada passo que eu der, vai me aproximando, vai me ajudando, né? Eu vou tomando posse do potencial divino de que eu sou dotado e que todos nós somos dotados. Faça uma compreensão que a nossa consciência ela fica limitada a nos cobrar devido à nossa, né, esse presente que Deus nos deu, né, que era a encarnação. Então, não temos a nossa consciência trabalhando e você botar o quanto dela ao outro lado. Porque você dizer, eu tenho consciência, eu deveria fazer mais coisas, mas imagina se a consciência tivesse toda a força que ela tem lá do lado aqui. Como ela ia nos cobrar aí imensamente. Jamais, com certeza. Lá no ano de 96, 97, nós ficamos aqui estudando, né? E eu não tive minha conta. Aí eu fiquei muito doente, não foi para aquela feira do Urbana, foi com a outra. Aí ela veio e gravou, assim, na e eu fiquei com infecção de 29, já tinha mais de 15 dias para trocar na cama, eu tentava até levantar para tomar um banho, não conseguia. Aí quando na hora eu olhei para a Bíblia, aí eu falei a Bíblia e falei assim, aí eu falei, o que Deus pode fazer comigo aqui agora? Aí eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, vocês podem procurar que eu não estou mentindo. Aí quando eu abri, eu no Salmo 87 e 38. O que Deus tem a ver com a minha mão? Para quê? Sentei na cama. É essa aqui, Deus. O que você vai ganhar com a minha morte? Eu não vou conseguir ficar onde você vai botar. Meus filhos estão estudando, eu estou trabalhando para poder formar eles. Eu tenho que cuidar dos meus pais, cuidar dos meus filhos, fazer um lar que eu ainda não tenho. Eu tenho tanto projeto nessa vida aqui na terra, e você está querendo me levar? Pois não, gente.
estado de ânimo da gente é determinante para a cura ou para você abrir mais Mas espaço para eu doença. tirei, porque eu não queria ficar Então você não tenha dúvida que na hora que você abriu a Bíblia, tinha um irmão para te intuir, para você abrir, para você ler exatamente aquilo, te infundir aquela coragem, aquele sentimento de. Né? Porque você sabe que o meu próximo, em 29, você, para levantar da cama, você tem que fazer uma casa muito dura para você tomar um banho, né? O meu já foi a 34, eu já tive nascendo. Fiquei 40 minutos, eu já tinha até comunicado, sabe? Não podia me buscar, porque não tinha hospital aqui na época. Aí, eu já fiz esse curso muito, em 2017. Já era outro tempo. Mas aí, então, eu sempre, quando eu estou muito orgulho, me lembro dessa palavra aqui da fala. Isso aí. Então, gente, isso que nós estamos dizendo. A gente cumprir o dever. Não, também não é coisa. Ninguém quer ir. Não, minha filha, pode ir. Ninguém quer ir. Não, mas eu tenho. Não, mas eu tenho que aprender, porque eu vi meu espírito, eu ainda não estou nem na minha casa, eu escuto que é vida. Pois é. Então vamos lá. Disso que nós falamos, de cumprir o dever ou não cumprir o dever, a gente pode fazer um link fácil disso aí, né? Lá no Evangelho, uma parábola dos talentos. E todos nós, ao encarnarmos, a gente recebe um talento, que é uma preparação que nós fizemos lá, e a espiritualidade espera de nós um fruto da aplicação desse talento. Aí, exatamente como na parábola, alguns duplicam, outros triplicam, outros quadruplicam e outros enterram para chegar lá do mesmo jeito. É que vem fazer. Onde nós nos enquadramos aí com as obrigações que nós assumimos, né? Pensemos nisso. Os talentos que Deus nos dotou, onde nós estamos usando esse talento para ajudar a gente e ao próximo. Em que nós estamos usando o talento? Né? É uma reflexão importantíssima que todos nós devemos fazer. Todos nós. E se fizermos e encontrarmos algum ponto, trabalhando nele, nós chegaremos, eu falo em nosso lar por analogia, né? Não quer dizer que, né, o nosso lar é uma colônia lá do Rio de Janeiro. Chegaremos na hora do desencarne numa situação mais tranquila. Né? Mas é isso aí, esse aproveitamento espiritual, ele se coaduna com a justiça divina e é mesmo a cada um segundo as suas obras, o que é muito justo. Vamos então prosseguir aqui. Notando minha dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Só para esclarecer esse fato sujo aí, esse fato é uma expressão italiana que quer dizer trágico. Tá? Para lavar no tanque da vida humana. Qual que é esse traje sujo? É o espírito, que é o corpo causal. O que quer dizer corpo causal? Ele é que molda o nosso corpo físico. E é ele que carrega as impurezas acumuladas pelos nossos atos de vidas anteriores. E vai acumulando das decisões tomadas de hoje que vão ter reflexo para frente. Então, ele, nós imaginamos, a gente renasce aqui com um traje sujo para lavar no tanque da vida. A reencarnação é uma oportunidade da gente se purificar. Nada mais do que isso. Né? Vivências, emoções, está tudo gravadinho ali no perispírito. Se não foram boas, estão impregnadas
cuidando de substâncias nocivas, né? Deletérias. Se foram boas, nos proporcionam equilíbrio. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Isso é o Luiz esclarecendo a André Luiz o resumo e o objetivo da encarnação. E realmente muito isso aí que a gente vê. Ao invés de lavar a roupa suja, a gente suja. Isso aí. E aí, em que condição nós vamos chegar lá? Sim, não tenha dúvida. Bom, estamos falando de uma maneira geral. Né? De uma maneira geral. Quem tem a consciência tranquila, quem se examina, e tem, já procura ir corrigindo as coisas que detecta, chega lá, talvez, em situação melhor, ou quando nada, empatado, equilibrado, ou talvez um pouquinho melhor. Não vou dizer que todos da Terra chegam lá nessa condição, mas é o que acontece com a maioria. A maioria. Ora, procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso das condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacada, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então lá nós estamos temando no varejo, porque aqui a gente sujou no atacado. Tá? Então vamos fazer a ideia de uma criança aí, que você bota uma roupinha novinha, limpinha nela, e, mãe, eu vou brincar. Chega ali, escorrega, cai numa poça de lama, apresenta isso para a mãe, aquela roupa imunda. Né? Tenhamos a ideia do seguinte: para sujar é rápido, para limpar é que é o problema. Exatamente a analogia da roupa. Você botou uma roupa, ela tomou um tom, caiu no barro, você não usou e todo. E o trabalho para limpar isso? Nas primeiras chuvas do tempo, você sabe que na casa do Areia, saindo da rua ali, fizeram um buraco ali, onde quisieram. Os meninos descobriram aquela lama lá e foram para lá. Rapaz, eu joguei 3 camisas, 3 shorts, 3 cuecas, tudo dando limpo. Porque eles foram para aquela lama, ela voltou vermelhinha. Quanto mais água eu tirava, mais barro saiu. Aí eu peguei e falei, tá, proíbe esses meninos ir para lá. Porque além de eles pegarem um merda na água, eles estavam rodando lá. Aí eles falaram, mas eu joguei essa roupa fora, não teve condição de limpar. Deixa eu só fechar um raciocínio aqui que nós estamos na hora. Então, nesse caso, ao invés de a gente melhorar, a gente piora. Mas isso não quer dizer que o espírito regrediu. Ele apenas complicou a situação. É diferente. Nós sabemos, esse é um dos princípios da doutrina, que o espírito não regride. As conquistas que ele já fez, são conquistas. Agora, ele pode, em termos de aquisições, ele estacionar, mas ele se complica por decisões que ele toma. Ele vai ter que passar por situações difíceis para retornar ao ponto em que ele tomou aquela decisão equivocada. Né? Então, o objetivo da encarnação é sempre a limpeza, a purificação.
Se nós não nos esforçamos por essa purificação, a gente perde a oportunidade. Isso aí, não tem, nós vamos ter que nos apresentar lá em cima com ela. Aí vamos começar a limpar lá no umbral, né? Começando a limpar lá e depois recebendo a ajuda dos amigos espirituais e planejamos uma nova investida, para aí a gente ter chance de novo, em situação às vezes sempre mais difícil, mais complicada, mais complexa. Mas enfim, é isso. Então vamos marcar aqui, ó, paramos no livro novo aí, no primeiro parágrafo aí da página 69. Entendidos e compreendidos? Alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa muito rapidamente, uma hora? Tudo bem? Quem se habilita a fazer a prece para a gente encerrar? Vamos agradecer a Deus por esses momentos de paz e de vida, que Jesus esteja em cada um dos nossos irmãos e por todos os nossos irmãos desencarnados que nos encontram. Eles sejam recebidos e esclarecidos de maneira que Jesus todos os trabalhadores e trabalhadoras do Senhor, e conosco, hoje sempre. Salve.